Oi, oitavo ano, tudo bem? Hoje a gente está começando a nossa quarta apostila de História Regional e ela fala um pouquinho, sobre economia do período colonial e também sobre a criação da província de Mato Grosso, né? Durante os 2 primeiros séculos da colonização do Brasil, a atividade econômica ela esteve voltada para o sistema de plantation, que foi a produção de uma única cultura, No caso, foi a cana-de-açúcar, principalmente lá na região do Nordeste colonial. A partir, do período que surgem as entradas e bandeiras, nessa ideia de processo de interiorização, que vai, surgir aí, favorecer e facilitar a obtenção de lucros com pedras e metais preciosos, principalmente nas regiões montanhosas de Minas Gerais e mais tarde em Goiás e em Mato Grosso. Uma grande onda migratória vai para a região mineira, em busca de enriquecimento, de melhoria de vida. Em torno de 30 mil a 50 mil pessoas foram para essas regiões, Também surgem, vão para lá, aumenta um número significativo de escravos para trabalhar na mineração. E a coroa, vendo isso tudo, ela pensa em quê? Em aumentar a fiscalização. A fiscalização envolve o quê? Imposto, dinheiro. A coroa portuguesa então vai investir em fiscalização. Primeiro ela faz uma distribuição de terras, cria-se a interdência das minas, E aí, entre a sua primeira função aí vai ser estipular a porcentagem do tributo, ou seja, a porcentagem do imposto obtido em cada jazida de ouro. O primeiro tributo a ser criado foi o quinto. Esse tributo constitui em quê, esses mineradores eles teriam que entregar para a coroa 20% do que era adquirido nessas jazidas. Mas aí a questão do fraude, era muito grande. E aí a coroa inventa uma nova forma de tributo, que vem a ser a finta. Essa finta, ela vai ser o quê? Geralmente 30 arrobas, anuais de ouro para a coroa. Só que isso também não vai dar muito certo, A corrupção era muito grande. Estão vendo, gente? A corrupção no Brasil existia desde muito cedo, Desde o início da colonização. E aí, então, a coroa decide adotar o quê? Criar as casas de fundição, que vem a ser o quê? Essas casas de fundição, Transformar todo esse ouro adquirido, transformar em barras. E após separar a parte, destinada à coroa, aí sim ficava, com os mineradores. E aí, fala, sobre a primeira parte do texto. E a gente também vai ter depois uma outra questão, um outro imposto criado pela coroa, que é a derrama, Essa derrama também é a taxação de impostos, pagos por essa questão dos tributos em relação à mineração. E essa derrama vai ser, gente, causadora de vários outros conflitos, no Brasil colonial, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, enfim. Essa é a primeira parte do texto. Depois a gente tem uma segunda parte, aí na apostila de vocês, que é a província de Mato Grosso, do Sul. Essa província de Mato Grosso do Sul, ele começa o texto falando um pouquinho sobre um cara chamado Aleixo Garcia. Aleixo Garcia foi um espanhol, que passou em território do então estado de Mato Grosso do Sul por volta de 1525. Ele estava fazendo um caminho aí para Bolívia, e andou por essas terras. Dizem que foi o primeiro europeu a andar em terras sul-mato-grossenses, Ele estava indo para Bolívia, passou por essa região ali entre os rios Paraná e Paraguai, E depois, outros espanhóis vieram para o então, nosso estado, e depois os jesuítas, enfim, por conta dessa região. Lembrando que o estado de Mato Grosso
do Sul que pertencia, né, ao Mato Grosso nesse período. Essa região pertencia ao pertencia, né, ao domínio espanhol por conta do Tratado de Tordesilhas ainda, né? E aí o Brasil vai anexar muito território, vai conquistar com os bandeirantes, o trabalho dos bandeirantes, né, quando eles começam a entrar, né, ao interior do país. E essa região só se anexa de fato, né, com a Guerra do Paraguai, que é a outra parte do texto, que ele fala um pouquinho sobre esse conflito, né, porque um pedaço do estado, né, do então Mato Grosso, que pertencia já ao Brasil, e outro pedaço, né, que corresponde ao Mato Grosso do Sul, era de domínio espanhol. Essa guerra, né, da Tríplice Aliança, ou a Grande Guerra, como é chamado por alguns historiadores, pesquisadores, foi um conflito que ocorreu aqui na América do Sul, que devastou, né, a então região do Paraguai e também o Brasil, né, todos os países que participaram, né, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, ficaram arrasados, mas o Paraguai foi o que mais sofreu com isso. E aí ele fala um pouquinho sobre como foi a Guerra do Paraguai, e quais foram as regiões, né, que os soldados passaram, né? Cita aí a cidade de Coxim, né, que foi um dos primeiros núcleos de povoamento, inclusive do nosso estado. Fala sobre Porto Canuto, às margens do rio Aquidauana, que hoje, né, ainda existe. O Porto de Canuto fica no município de Anastácio, enfim, várias outras regiões aí. E mais necessariamente sobre a criação, né, os primeiros núcleos de povoamento do estado de Mato Grosso do Sul, a gente vai, né, conteúdo para nossa próxima apostila, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Eu estou esperando vocês para esclarecer dúvidas pelo Messenger, pelo Facebook. Um beijinho e até a próxima. Deixa eu sair.